Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos juntos aqui para fazer o Evangelho do Lar. Para quem nos escuta pela primeira vez, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior. E o Evangelho no Lar, ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos no final. Antes de dar início à nossa oração, eu gostaria de agradecer mais uma vez os comentários que vocês nos deixam ali no YouTube. É gratificante demais para a gente ter esse retorno, é muito gostoso. Gostaríamos de ter tempo para estar respondendo a todos, mas a gente lê todos os comentários, podem ficar tranquilos. É sempre bom a gente dar risada aqui, alguns comentários são engraçados, e é sempre bom isso, né? E querendo lembrar vocês que a gente não é nem um pouquinho diferente de vocês. Estamos vivos, estamos na luta, da mesma maneira que vocês estão. Mesmas angústias, mesmos sentimentos. Mesmos medos. Mas a gente tenta como vocês estão tentando. Então, não somos especiais por isso, não somos melhores do que ninguém, somos iguais e a gente tá junto com vocês nessa corrente de amor, de carinho, em busca de um progresso, em busca de uma evolução melhor, em busca de sermos pessoas melhores, mas a gente não difere de ninguém, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês, é muito gratificante realmente de coração todo esse retorno e vamos então continuar com isso, vamos entrar nessa sintonia, vamos falar uma só voz, essa voz que todos nós estamos em busca, né? Que é ter Deus dentro da gente, Deus dentro da casa da gente, um ambiente gostoso, com uma harmonia boa, com vibrações positivas dentro do lar. Então, vamos entrar agora todos juntos nessa sintonia vibratória de paz, de amor e de encontro com Jesus. Vamos pedir então que tudo aquilo que for lido hoje seja entendido por todos nós, que possamos seguir durante a semana, sempre com uma caminhada firme, com uma postura e uma conduta de vibrações positivas. Eu vou ler aqui para vocês essa oração do Chico Xavier que eu gosto tanto, eu acho muito importante a gente sempre ter ela pertinho da gente, sempre poder repetir. Diz assim: que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje, que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que o teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos dar início então à nossa leitura. Leio, como vocês já sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Estamos no capítulo 5 e o item é 25. Provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício, um anjo guardião, Paris, 1863. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas. Em questão
equivale a uma outra. É permitido alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem um espinho cravado retirá-lo? Alguém que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência, a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta, em não agir com desespero se for mal sucedido e nem com displicência, porque isso seria mais preguiça do que virtude. Uma vez que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meio de sofrimento voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso é fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo. Nesse caso, é egoísmo. Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Contente-se com as provas que Deus lhe envia e não aumentem a carga por vezes já tão pesada. Aceitar as provas sem lamentações e com fé é tudo o que Ele quer. Não enfraqueçam o corpo com privações inúteis e torturas desnecessárias, pois precisam de todas as forças para realizar as suas tarefas na terra. Torturar voluntariamente o corpo é transgredir a lei de Deus, que dá a cada um os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usem, mas não abusem. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas também traz a sua punição e acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que alguém impõe a si próprio para aliviar a dor do próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que precisam e seu corpo sofrer em consequência disso, eis o sacrifício que será abençoado por Deus. Tem sua verdadeira recompensa aqueles que deixam suas casas para irem a uma habitação miserável, levar consolação, que sujam suas mãos cuidando de chagas alheias, que se privam do sono para velar a cabeceira de um doente, que utilizam sua saúde praticando boas ações. As alegrias do mundo não ressecarão esses corações e não deixaram que eles adormecessem em meio aos prazeres ilusórios da riqueza. Esses são os verdadeiros anjos dos pobres abandonados. Aqueles que se retiram do mundo para evitar suas seduções e vão viver no isolamento, que utilidade terão na terra? Onde está a coragem para enfrentar as provas, uma vez que fogem da luta e abandonam o combate? Se quiserem um sacrifício, apliquem sobre sua alma e não sobre o seu corpo. Castigue o seu espírito e não a sua carne. Sacrifiquem seu orgulho, recebam as humilhações sem queixas, pisem em seu amor próprio. Aguentem a dor da ofensa e da calúnia que torturaram mais do que a dor física. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas serão contadas, pois atestarão a coragem de vocês e a submissão à vontade de Deus. Boa noite a todos. Essa partezinha final desse texto, ela fala sobre torturem
a sua alma. Castiguem o seu espírito e não o seu corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu já vi em documentários, né, que existem muitas pessoas que em adoração a Deus fazem flagelos ou provocam flagelos em si, com chicotes, com greves de fome estendidas. Algumas até levam ao extremo de reagir, né, com a crucificação do próprio corpo. Então, existe por aí pessoas que levam essa ideia muito a sério e não entendem que o corpo é uma máquina feita, é uma pena, né? Mas que o corpo é uma máquina feita para a vida. Não importa os seus defeitos, os seus problemas que a medicina encontra, mostra, vê. Ela também trabalha para curar isso. Mas ele é uma máquina feita. Você não consegue controlar o seu coração. Dizer para ele, para de bater porque eu não quero mais saber. Para de bater. Ele não vai parar de bater. Não é para você dizer ou pensar, quero que pare de bater. Não vai. Né? Então o teu corpo, ele é uma máquina feita para a vida. Se você ingere açúcar demais, doce demais, ele vai fazer, a máquina, o mecanismo vai trabalhar produzindo mais suco pancreático, produzindo mais enzimas para poder combater aquele excesso que você, pensamento, né, de que eu preciso comer tudo, eu preciso devorar o mundo, joga para dentro do seu corpo. E lá o teu corpo está trabalhando, independente disso, para resolver o teu problema. Se você faz algumas loucuras e acaba se machucando, quebrando num acidente, ou às vezes até realmente acidental, né? Sem querer, o teu corpo vai lá, reconstrói-se, se organiza. É todo um sistema. Gente, é um mecanismo que a ciência até hoje está tentando entender o funcionamento. Conhece boa parte, mas não conhece tudo. Então o teu corpo, ele trabalha para a vida. Por isso que essa parte final do texto, ditada por um protetor, né, por um espírito que está junto com a pessoa, está dizendo, sacrifica então o teu espírito, não o teu corpo por causa dos problemas. Tem gente que se separa ou briga e ingere tudo, né? Vai lá e tortura o seu corpo. Isso não vai trazer ninguém de volta, não vai resolver o teu problema, a tua angústia, a tua tristeza, não vai. Vai te deixar doente. Então, se você quer fazer alguma coisa que tenha realmente alguma relevância e que possa contribuir para o teu benefício, tá? É torturar o teu espírito. Como assim? É derrubar o orgulho dele. Aquele orgulho que te faz ficar distante da real necessidade dos outros. Você não quer perdoar a pessoa, você não quer conversar com a pessoa, então dobra o teu orgulho. Quer torturar, quer sacrificar? Vai lá e derruba o teu orgulho e vai lá e resolve. Ah, mas eu não tenho essa ainda, eu não estou nesse patamar. Não existe um patamar para isso, existe a necessidade disso. Pratique em casa, você que é marido com a sua esposa, que às vezes quer impor a coisa para os outros, derruba o teu orgulho. Cede. Esposas que querem, sabe, tomar conta, derruba o orgulho. Começa em casa. Sabe, sacrifica a tua vontade em benefício de todo o grupo. Ah, mas só eu faço isso. Não, tu está fazendo a tua parte. O teu exemplo vai inspirar, nem que seja a longo prazo. Então quem está ouvindo sabe que tem esses momentos, né, de não suportar mais as tensões da vida. Então a pessoa entra em desespero. Nós temos que suportar. Porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E isto significa que nós vamos passar por provas e expiações.
não tem hora, não tem dia, não tem idade preferencial e não vai ser no seu melhor momento. Muitas pessoas até dizem às vezes, pô, mas é uma coisa em cima da outra. Você está sendo provado. Ah, mas o que eu tenho que fazer para mostrar que eu estou aqui nessa batalha? Suportar sem lamentações. Se você entender que o teu corpo faz de tudo para que você fique vivo, e o teu corpo faz, ele te dá sempre uma sobrevida, você vai entender que todo o teu trabalho, ele é totalmente espiritual. Está passando um avião aqui agora. Olha que maravilha, né? Deixa eu passar aqui. Não sei se vocês escutam, né? É todo espiritual. Entendem? Se ele é todo espiritual, vamos analisar. O espírito morre? Não, o espírito não morre. O corpo morre? O corpo morre. O corpo fica e se desvincula do nosso espírito através do desligamento dos laços, né, que os espíritos que são os nossos responsáveis desligam-nos do corpo quando a gente morre, né? Então o corpo fica, mas o espírito não, né? Pô, se o espírito não morre, significa que os problemas não vão acabar depois da morte. Ah, como assim? Muito simples. Se você é uma pessoa que tem a tendência a pensar só em si, quando você desencarnar, essa tendência continuará. E nós que observamos, às vezes, algumas pessoas que têm essa tendência, nós que eu digo a todo mundo, né, que observa, pô, aquela pessoa só pensa em si, só pensa em si. Pode ter certeza que quando acabar, ela vai continuar pensando só em si. Se você vive preso a vícios, quando morrer vai acabar esse vínculo com vícios? Não, não vai acabar. Você vai continuar vinculado a vícios. Você não vai nem dar ouvidos aos irmãos que vão vir te buscar para um tratamento, né? Você não vai dar ouvidos porque a necessidade está no espírito, não no corpo. O corpo não precisa de cigarro, o corpo não precisa de drogas, o corpo muito menos precisa de álcool. O corpo não precisa de... É o espírito que imagina que, estando envolvido com isso, ele vai ser melhor, ele vai ter um status, ele vai ganhar um poder extra de conseguir as coisas, atingir seus objetivos. Entendem? Não é pelo corpo. Se nós vivêssemos pelo nosso corpo, nós viveríamos em paz e harmonia com todo mundo. Mas não é assim que funciona. A única coisa que está em equilíbrio com a vida é o corpo. Ah, mas eu sou aleijado, eu sou isso aqui. De acordo com nós já falamos, né? De acordo com nós já falamos, é o teu reajuste. Você tem o corpo para aquilo que você precisa passar. A tua vida real, que é do espírito, você não tem esses problemas aí. Tanto que quando você sai do corpo na noite, ele está normal, você não vê isso. Agora, quando se desencarnar também, você vai estar em espírito normal. O espírito não é aleijado, não é incompleto, não tem esses problemas. Mas quando ele vem para um corpo, ele vai passar por aquela necessidade devido a abusos, devido a algumas circunstâncias do passado que ocasionaram isso. Até para que ele possa, né, dar um exemplo. Quem vem com algum problema assim, além de ter que suportar o problema, né, porque ele tem um problema, com o tempo ele não enxerga mais isso como problema. Ele vai enxergando isso como parte da vida dele. Ele vai trabalhar para melhorar, para ver o que eu posso fazer. Tá, isso aqui eu já sei que eu tenho. O que eu posso fazer? Eu vou indo além. Nós temos aquele palestrante que não tem os braços e as pernas e ele nada. Né? A Janete nem entra na água, tem medo. E ele vai lá e se atira no meio da piscina, ainda por cima. Entende? Então a limitação ela está no espírito e não no corpo. Não estou gostando desse evangelho, né? Porque ele já me entregou dizendo que eu como pipoca pra caramba. Agora está dizendo que eu não entro na água de vocês também. É porque as limitações são impostas por nós. Gente, essa vida aqui, uma das coisas que com certeza nós temos que fazer
é desenvolver a coragem. Mas como é que eu vou desenvolver uma coragem se eu não tenho condições, se eu estou classificado como pobre? Desenvolver a coragem não tem nada a ver com tu provar para os outros que tu é melhor para os outros. Tem a ver com você provar a si mesmo que você está aprendendo alguma coisa com as situações que te apresentam. Você não precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado. Você tem que ter vontade e coragem. E como eu disse, não quero desmerecer nenhuma dessas categorias, né, títulos, porque isso faz parte da vida do ser humano, sempre procurar evoluir. Então, se hoje você não sabe ler e escrever, eu te convido a começar a buscar esse aprendizado. Porque, mas eu não vou usar porque eu sou velhinho. Não me importa se você é velhinho, porque teu espírito, ele tem muitos anos, ele tem milhares de anos. Mas tem uma outra encarnação que você vai vir e vai precisar de mais esses conhecimentos para a vida terrena. Então vá estudar, vá aprender, vá conversar com pessoas interessantes, pessoas do bem, pessoas que só falam coisas boas, né? Que tem gente que só fala de si. Um dia essas pessoas vão entender o quanto isso é egoísta, falar somente de si. Eu não estou me referindo ao caso de pessoas que precisam desabafar. Desabafar é uma válvula de escape. Às vezes a gente precisa botar a mão no ombro de alguém e olha, eu preciso te contar, porque a coisa está num modo insuportável no pensamento dela, né? E desabafar bem. Eu estou dizendo assim, de contar vantagens, tá? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Isso não conta. O que conta é a experiência que tu teve na vida. Olha, eu tive sérios problemas, eu reagi e cheguei a tal situação. Quando a gente pensa assim, né, a gente está aceitando e com fé, porque Deus não nos abandona. Nós é que abandonamos Deus por revolta. Está errado. Quando nós estamos lá na verdadeira vida, muitas vezes em colônias, e nós temos que reencarnar, a gente lá tem coragem, porque a gente lá enxerga a realidade. Sabe que aqui é uma experiência. Não, vamos para ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero. Chega na hora, essa pessoa, quando ela é encarnada, ela passa pelo processo de esquecimento, é óbvio, né? É uma coisa muito sábia, não lembrar-se, até porque geralmente nós mais cometemos erros do que acertos, né? Então, até para que a gente possa se redimir com certas pessoas, possa criar a afetuosidade que faltou numa outra encarnação ou em outras encarnações, adquirir mais sabedoria, que às vezes falta, né? Porque a gente envereda para um campo e esquece dos outros, né? Então, a gente vem pronto para tudo. Mas uma coisa que o plano espiritual fala é que a gente nunca vem sozinho. Vem junto uma equipe para poder nos auxiliar. E nós não nos damos conta disso. Por quê? Porque quando aparece uma prova da vida, a primeira coisa que a pessoa faz é desesperar-se. Não consigo enxergar nada lá para frente, acabou, não tem mais alternativas, agora a gente está numa miséria absoluta, não tem mais jeito. Isso é uma reação que quase todos entram. O que é que fala o Espiritismo? Controle seu desespero. Mantenha a calma. Você mantendo a calma, automaticamente você vai conseguir ouvir as intuições dessa equipe que está contigo, que disse que ia estar contigo e está contigo, vai te passar. Mas se você estiver em desespero, você não consegue ouvir. Por isso que muitas vezes, quando a gente está assim, chega alguém, outra pessoa que conversa com a gente, até que a gente fique calmo. E a gente diz assim, conversei com fulano e comecei a enxergar as coisas de forma diferente. É porque aquela pessoa foi enviada, encarnada, para te acalmar. Pensem nisso, vocês não veem que aparece do nada alguém que escuta, ou então vocês vão intuídos a um psicólogo, vão conversar, vão acalmar, sabe?
e vão relaxando. Aí vocês vão ouvindo as inspirações, porque as provas não são novidades para nós. É claro que nós não as conhecemos, mas já sabíamos como seriam. Só que a gente entra no desespero carnal e acaba não ouvindo nem os auxiliares que estão conosco, que estão na equipe que está conosco. Então nós temos que aceitar com fé, sem privações e nem tortura do próprio corpo. Vamos viver. Mas quando eu falo sem privação, também não estou falando de abusar do nosso corpo, né? Vamos agora comer desenfreadamente. Vamos beber tudo que tem pela frente. Não, que é isso? Sabe? Isso aí destrói, isso é um abuso. Vai ter reações no nosso corpo físico. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Mas nós temos que entender que o nosso espírito, ele tem um poder muito grande sobre o corpo. Muito grande. Mas o corpo funciona. Vocês sabem que ele funciona independente do que eu estiver pensando ou não. E aqueles que se isolam, né, que nem diz ali, não, vou fugir da sociedade, fobia social, eu vou fugir da sociedade, que aí agora meus problemas estão resolvidos. Não estão. Cadê a coragem? Tu teve coragem para fugir? Respira fundo, reza e viva na sociedade. Comece em sociedades menores, a familiar, e vai adquirindo novos contatos para poder derrubar as fobias sociais. Ali há coragem, não no isolamento. Mas não vai me levar a nada. Que te leve a um passo já é uma grande transformação. Qualquer mudança que vocês fazem já é uma grande, uma enorme transformação. Então, pessoal, o melhor remédio é o sacrifício pelo próximo. O meu padrinho, né, ele é evangélico, ele é um pastor evangélico. Eu converso com ele sabe que eu sou espírita, né, nós conversamos muito sobre isso, né, mas a gente não tenta impor nada para ninguém. Mas o que eu quero falar é que ele trabalha como motorista de Uber durante o dia. À noite ele é o pastor da igreja dele. Quando termina o trabalho da igreja, ele se reúne com a esposa dele e com um grupo e ele sai na rua à noite, tarde da noite, para levar alimentos, para levar agasalho, para conversar com as pessoas que estão abandonadas na rua, que não têm comida, sabe? E que contam que apareça, que rezam para que apareça uma alma bondosa que leve agasalho. Isso é o sacrifício. Porque eu conversando com ele, a gente não conversa sobre religião, a gente conversa sobre a necessidade humana. Entendem? Então tem muita gente que diz, olha, eu estou espírita, eu sou espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não entendem que o que Jesus disse, que amar o próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo. Eles não entendem isso. Eles acham ainda, não, se eu vou aqui vou ser simpático com os outros, eu estou fazendo muito. Tá fazendo muito, mas não é o sacrifício pelo próximo. Mas eu mudo se eu fizesse. Muda? Claro que tu muda. Mas está mudando sim, né? A um passinho. Então você tem condições de dar passos maiores, você tem condições de vencer obstáculos. Então vamos vencer esses obstáculos da vida com dignidade. Vamos agora então preparar nossas águas, pedindo que os bons espíritos possam fluí-las, colocando nelas os remedinhos que nós necessitamos, né, para curar nossos malefícios, as nossas doenças, tanto físicas quanto espirituais. E que nós, tomando essa água, possamos nos sentir melhor, recuperados, prontos e mais dispostos. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade
e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, bom Deus, que assim seja sempre. Que nós, irmãos em vida, que nós que nos declaramos espíritas, que nos declaramos pessoas voltadas para o bem, para o acolhimento do próximo, e não importando qual a religião que nós seguimos, isso realmente não importa. Não importa se quem nos escuta é católico, espírita, se é evangélico, se é ubandista, não importa. Como eu falei, o importante é nós entendermos a mensagem do nosso Mestre Jesus, de fazer as coisas sem pensar no nosso benefício. O que eu vou ganhar com isso? O que importa realmente é que a gente entenda que a vida é nossa responsabilidade. É nossa, não é dos outros cuidarem da gente, mas nós cuidarmos de nós e nós auxiliarmos os outros. Porque a vida segue e nessa caminhada, nessa jornada, nós vamos ver muitos irmãos tropeçando, caindo, e nós mesmos podemos tropeçar e cair a qualquer momento. E sempre vai ter alguém estendendo a mão para nós. Que nós também possamos estender a mão para aqueles que caiam. Que a gente possa sempre ter no coração a ideia de que beneficiar aos outros sem pensar em si é a melhor alternativa. Isso faz um bem muito grande ao nosso coração. Isso nos dá um rumo. Se eu vou fazer nem que seja um almoço na minha família, eu vou fazer um almoço com carinho, com amor, para que todos se sintam bem pelo alimento. Se eu não tenho esse alimento, eu vou fazer o que for possível e que for também legal, né? Não vou fazer nada ilegal, para que aquilo que eu conseguir seja feito como se fosse uma coisa maravilhosa, mas nunca esquecendo que a nossa vida, a vida que a gente leva, é o que vai determinar a nossa situação. Então ela é a nossa responsabilidade. Vamos evitar abusos e vamos simplesmente amar a vida, amar ao próximo. Uma boa semana para todos e até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem, pessoal. Até mais, amigos. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br